Salve, irmão, com uma boa noite de salvação. Eu venho trazer essa palavra aqui sobre essa passagem aqui da Bíblia de João 12, a qual Jesus fala sobre Judas, a qual Maria derramou bálsamo bem caro na cabeça de Jesus, e ele falou para que vendesse o perfume para dar dinheiro aos pobres. Veja como é forte essa pregação. Quer dizer, que ele não estava se preocupando com os pobres. Ele estava falando aquilo ali porque ele era ladrão e roubava o que se lançava na bolsa. Você pode ver, a maioria dessas pessoas que se preocupam com os pobres são ladrões, são pessoas que procuram roubar as outras pessoas. Veja, é um exemplo aqui essa passagem da Bíblia. Veja. João 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Veja essa relação aí de Judas com relação ao perfume que a mulher derramou sobre a cabeça de Jesus. Você veja, ele fala, poderia vender esse dinheiro e dar aos pobres. Você veja, aí Jesus fala, os pobres sempre tereis convosco. É feito hoje, a gente vê, né? As pessoas, de vez de pegar, ser fiel a Deus, no dízimo, nas ofertas, aquelas pessoas o que? Estão preocupadas em ajudar os pobres. Quer dizer, os pobres vocês sempre vão ter condições ali de ajudar, mas a Deus nem sempre vocês têm a oportunidade de dizimar e ofertar, porque vai chegar o tempo que Deus vai arrebatar a sua igreja, e hoje vocês têm a oportunidade de dizimar e ofertar, de fazer algo pela obra de Deus. Hoje você tem a oportunidade para isso, mas aos pobres você vai ter a oportunidade de ajudar eles todo o tempo. Depois do arrebatamento vai continuar existindo pobre, que sempre vai existir os pobres. Mas a maioria dessas pessoas que fica falando em ajudar os pobres são igual a Judas, porque Deus age com justiça. O pobre tem que trabalhar para ter o seu sustento, tem que buscar. Tem muitas pessoas que são pobres aí, que procura tá bebendo, tá bêbado, não procura trabalhar, não procura fazer nada e fica vivendo ali uma vida desgraçada. Por quê? Porque eles estão no vício, e o vício, eles estão ali porque eles querem, e aquilo que eles plantam, eles vão colher. Você veja, você hoje tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa de Deus. Você vê o que Jesus falou, o que Judas falou. Judas com pensamento em ajudar os pobres. Veja, a intenção de Judas era o que? Era roubar. A mesma coisa é o presidente Lula, a Dilma. Ele, quando fala em ajudar os pobres, é o próprio espírito do diabo que está ali neles, os demônios, pensando em roubar aquilo que está na nação. Quer dizer, enganar os pobres com uma cesta básica, com uma Bolsa Família de R$ 150 e roubar o povo, viver uma vida rica, e os pobres
dá qualquer besteira aos pobres e os pobres são enganados. Vê, é a mesma coisa que Judas fez. Judas, eles roubavam aquilo que se lançava na bolsa. Hoje acontece a mesma coisa, essas pessoas que ficam falando em ajudar os pobres e não procuram ser fiel a Deus no dízimo das ofertas. Eles têm a oportunidade hoje de fazer algo pela obra de Deus, mas chegará tempos que não vão ter mais essa oportunidade. É forte essa palavra. Bora continuar vendo a leitura. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel! E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados.
Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Veja como é forte e tantos sinais Jesus fez ali, rapaz. E aquele povo, o próprio Deus endureceu o coração daquele povo. E aquele povo, daquele debate bíblico, aquele povo não conseguiu, rapaz. Porque eles estavam cegos. Você vê, hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão aí fazendo teologia, os doutores, tudo cheio de anéis, mas tudo cego com relação às coisas de Deus. Está se repetindo tudo de novo, aquilo que aconteceu no passado. E você vê que pessoas que não são nem letradas, pessoas que analfabetas, Deus consegue revelar coisas bíblicas, coisas do Espírito de Deus a essas pessoas. E esses que dizem ser pastores, cheios de teologia, eles ficam debatendo a Bíblia e não recebem nada de Deus, entendeu? E são morada de demônios. Agora, só que é muito gratificante você não tem formação nenhuma, você ser desprezado por esse mundo podre e você ser escolhido por Deus. É muito gratificante isso. Isso aí é o que a gente tem que se gloriar, é só nisso mesmo. É a gente ter sido escolhido por Deus para ser usado por Deus nessa geração podre, nessa geração de pecadores, de pessoas soberbas, de pessoas que não são escolhidas por Deus, estão falando da Bíblia, estão ensinando sobre a Bíblia no debate de palavras. E gratificante é você saber que você foi perseguido, esse mundo lhe odeia, você não foi bem aceito nesse mundo, porque o diabo ele lhe odeia, os demônios lhe odeiam, os demônios tentam destruir sua vida, mas Deus, ele nos poupa, Deus ele que me dá o fôlego de vida, porque se fosse pelo gosto do diabo eu já tinha morrido, mas eu estou aqui falando da palavra de Deus, não no sentido de debater as escrituras, porque esse debate da Bíblia é negócio do diabo, que estão aí através de falsos pastores. É muito forte que a gente tem que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida. A gente tem que viver a palavra de Deus. Você vê lá, né, que o que aconteceu lá com Judas, a qual queria ajudar os pobres, mas mentindo, né? Ele queria roubar o que se lançava dentro da bolsa, né? E muitos estão no evangelho procurando cargo e posições para querer ser ali no cargo, para receber um salário alto. Eles não estão preocupados em servir a Deus e receber o Espírito Santo, porque se ele fosse de Deus, ele era odiado por esse mundo podre, mas eles não são de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.